aí, pessoas incríveis, eu sou a Dado Martins, vocês já sabem que vocês estão no canal Recado Dado. E agora o canal Recado Dado é totalmente literário, né? E eu tenho, assim, tô experimentando, assim, uma benção muito grande, é que eu tenho chamado e eles estão aceitando, gente. Estão aceitando o convite de participar aqui comigo nesse canal que agora é um canal literário. E hoje vocês vão conhecer, se você gosta de poesia, gente, esse rapaz aqui que eu vou apresentar para vocês, o Alberto, é Busquets, falei certo? Alberto Busquets, isso. Busquets é um autor de poesias. Eu não vou falar muito, vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Alberto. E aí, Alberto, quem é o poeta Alberto Busquets? Busquets, isso. Muito obrigado pela oportunidade, eu muito feliz em estar participando. É, Meu nome é Alberto, o Busquets é um sobrenome um pouco diferente aqui para o Brasil. Sim, sim. A minha família é catalã, da Espanha, Você falou. mas eu sou escritor, sou advogado, sou professor Show. e na área da escrita realmente a minha paixão é a poesia. Uau, Né? uau. Também um pouco dos contos, etc., mas a poesia é onde Onde eu mexe acho contigo. que estou. E você estava falando comigo antes da gente começar a gravar que você tem filhos, você é casado. Fala aí. Sua esposa, seus filhos. Eu sou casado, muito Que feliz, bom. é, Esposa da esposa. tenho 3 filhos, Três? tenho um enteado, né, já Aham. adulto, de 20 e tantos anos, Uau. e tenho 2 meninos, um de 13 e um de E 11. só homens? Né? Só homens, Ih, só rapaz. homens. Coitada da esposa. Qual o nome da esposa? Oi? Qual o nome da esposa? Lara. Ai, Lara, 4 homens, hein? Meu Deus, socorro. Pois é, difícil, difícil. Mas o nosso mais velho já saiu de casa, está morando fora, já mora em Portugal, não quer mais saber Arrasou. de voltar também, então tá por lá. E os meus pequenos ainda aqui com a gente na escola e tudo, né? Ah, que bom. E diz pra gente, o Alberto, qual é o seu gênero literário? Meu gênero literário do coração é a poesia. Mas a gente poderia até, eu acho, especificar. Eu não sei se vale tanto a pena. Já é tão pouca gente que lê poesia hoje em dia, né? Então, muita gente gosta de especificar mais as poesias mais adultas ou as mais trágicas ou poesias mais leves. Eu gosto de escrever. E Legal. depende do momento, depende da inspiração. Uhum. Né? Eu acho que o importante é a gente não se tolher e escrever o que tem vontade. Né? Então, o meu gênero é a poesia. Se é rimada, se é uma epopeia ou se são 3 palavrinhas, aí depende do momento. E diz pra gente, Alberto, quando é que você pensou e falou assim, caraca, eu quero escrever poesia, eu gosto disso. Tem uma data, você lembra como foi isso? Olha, o interesse veio a primeira vez que eu li um um fantástico poema da Hilda Hist. A primeira linha falando costuro o infinito sobre o peito. Isso é de uma simbologia, de uma É. delicadeza, né, tão arrebatadora que eu não lembro quantos anos tinha, mas fiquei apaixonado por aquilo. E não consegui entender. Né? Como assim, linha e agulha? Né? Mas aos poucos a gente vai tendo acesso a outras peças, a outros escritos, a outros autores. E quando chegou nas minhas mãos um livro do Paulo Leminski, Eita. o livro de poesia dele, eu percebi que a poesia também não é só essa poesia sisuda, acadêmica, né? Mas também tem muita irreverência, tem muito humor, muito sentimento, e o importante é justamente ser uma forma de expressar.
E isso me pegou de jeito. Uau. Mas eu realmente só tive a coragem, por assim dizer, de sentar com uma caneta, um papel e escrever alguma coisa com um episódio na minha vida bem complicado. Eu tive uma crise depressiva muito forte e não conseguia ver beleza ou ter interesse por nada. E chegou uma hora que eu olhei para mim e pensei nisso, né? Poxa, nada interessa, tudo é tanto faz, então eu vou tentar olhar para dentro e ver o que eu acho. E passei, a grande maioria dos meus escritos eu não mostro para ninguém. É mesmo? 90%, mais de 90%, é porque você que é escritor, você sabe, a gente escreve muito para ter alguma coisinha que a gente gosta bastante para pensar, não, isso aqui todo mundo pode ler. Né? É verdade, então, Mas 90% é muita coisa. Algumas coisas que eu acho que ninguém vai se interessar. Eu entendi. É mais assim um desabafo com você mesmo, vamos dizer assim. Uma coisa que você colocou no momento de angústia, de tristezas. Isso. Começou nesse momento de angústia, tristeza, de pesar. E foi um caminho de autoconhecimento. E é um caminho de autoconhecimento, inclusive, que eu levanto a bandeira e tento assim mostrar para quem tenha interesse de ouvir, que faz maravilhas, né? E com isso eu comecei a escrever, comecei a não me identificar com o que eu estava escrevendo. Eu olhava e falava, peraí, isso não sou eu. Uau! Né? Eu reconheço o sentimento, não reconheço aquela pessoa. Uau, show! Muito legal. Pois é, e acaba sendo uma coisa muito não racional. Acho que é uma das coisas da poesia que são interessantes. Você não fica tão preso às regras gramaticais, né, e da língua. Tanto que eu acho que eu comecei a escrever em inglês, porque como não é minha língua materna, eu não me sentia tão preso, tão engessado. Mas com isso eu fui escrevendo e fui relendo e fui percebendo alguns processos internos que eu não tinha percebido antes e fui tentando escrever mais sobre essas questões específicas e isso foi me fazendo ter uma visão totalmente diferente da minha vida, de tudo ao meu redor. Legal. E a partir daí esse olhar, eu acho que quando a gente fala em um olhar poético, né, não é tanto o olhar poético, mas é um olhar simplesmente observador. Porque não necessariamente, quando a gente tenta... não necessariamente quando a gente fala assim, você lê um poema, você logo associa aquelas palavras. Se for um poema triste, você associa aquelas palavras ao autor. Não necessariamente ele está naquele momento, mas foi um momento que ele passou e hoje ele já veio de uma outra forma. A palavra que está escrita é o de menos. Você falou isso, você escreveu assim. Isso. Eu acho que eu coloquei. Eu acho que você viu um poeminha que eu coloquei lá no Threads um dia desses, escrito que são 3 linhazinhas dizendo poesia. Como é? Mentira semente que brota verdades na gente. E eu coloquei as fotos, né? Até eu falei, caramba, vou botar a foto aqui pra ver se aparecem os poetas. Aquilo dali é um achado, porque assim... Aí até você falou, mas o problema não são as palavras, né? Porque as palavras é o que menos importa. Isso é verdade. Exato. E Alberto diz... É o começo do caminho só. E Alberto, diz pra mim, o que te inspira? Você falou um pouquinho sobre esse problema que você teve de depressão. Não foi uma coisa boa, mas o resultado acabou sendo positivo, né? Mas o que tem te inspirado? Então, eu acho que eu sempre fui aquela pessoa muito otimista, né? Então, essa vontade de querer ver o bom em tudo, né? De querer ver
o bem em tudo, sempre esteve muito próximo a mim. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a escrever, isso ficou mais palpável. Então, quando a gente olha para qualquer coisa com não a vontade de descrever a coisa, mas com vontade de explicar o que aquilo pode significar em certo contexto, mas de maneira mais sentimental do que racional, eu acho que aí é onde realmente esses textos mais significado que palavra aparecem, né? Então foi a partir daí. Já escrevi poesia para um talher. Né? Foi uma brincadeira, a gente me deram esse mote e tal. Mas o que eu mais gosto de escrever é sobre interações humanas. Né? O que eu acho realmente apaixonante é isso, as interações humanas, a diferença dos pontos de vista, que na poesia acabam se complementando. Né? Às vezes são totalmente diversos, mas que em uma observação mais poética podem se complementar. Isso eu acho bonito. E você, nesse segmento, você encontra muita gente que também gosta desse tipo de gênero poético? Ou você acha que é mais de rimas? É assim, eu não sou acadêmico na área de letras, né? Eu gosto do português por ser o vernáculo que eu uso, inclusive, como advogado. Então, eu tenho essa obrigação de aprender a língua e tudo. Mas a impressão que eu tenho é que muita gente que começa usando rimas ou métricas mais como um apoio emocional do que uma ferramenta para o poema. Então, esse tipo de abordagem pode tolher um pouco a gente, né? Aí eu sou mais assim na ideia de usar a ferramenta que se tem à mão. E muita gente que começa a escrever poesias ou textos menos realistas acabam caindo numa espécie de círculo vicioso, ficando viciado nesse tipo de apoio. Né? E acabam achando estranho quando não tem o apoio no texto dos outros. Então, aí você tem um Ferreira Goulart da vida, você tem um Arnaldo Antunes da vida, você tem, né, que conseguem extravasar assim, muito além de qualquer ferramenta, mas você tem a grande maioria das pessoas ainda um pouco presas a essas ferramentas. E daí, no fim das contas, a maior parte das pessoas que a gente encontra que gostam, né, de tentar ir além, são os poetas, são os escritores. Né? É verdade. Gostaria muito de encorajar mais leitores, mas ainda é o nosso grande começo desafio, do caminho, é verdade. E então, Alberto, qual conselho você daria para uma pessoa que tem um monte de coisa engavetada, escreve, é um poeta, mas nem sabe o que é? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? O único conselho que eu poderia dar é não pare de escrever e arranje, de alguma forma, a coragem de mostrar isso para alguém. Não precisa ser toda a obra que você escreve, mas uma partezinha. Mostra para alguém. Às vezes, o que falta é só aquele empurrãozinho de uma pessoa que está de fora da gente, lê e fala, nossa, que lindo, nossa, que legal. Né? Ou, de repente, é a interpretação da outra pessoa. Olha, eu li isso aqui, entendi isso, isso, isso. E daí você percebe que é
totalmente diverso do que você Uau. intentava. E isso também te dá um gás para explorar esse inexplorado, né? Porque é muito bacana você É, escrever um poema e você teve uma percepção, você escreveu, você é o autor, você sabia o que você quis dizer, mas a pessoa lê, mas ele já vê outra coisa ali dentro que você mesmo que escreveu já. sim, É muito sim. fantástico, muito show. Pois é muito legal quando isso acontece. Caramba. Porque, na verdade, eu acho que o poema é do poeta até o momento da escrita. Né? Depois disso, vira do mundo, Ih, gente, vou até de para quem escrever lê. agora isso aí, hein? Repete, repete. Ixi, repete, eu falei o que mesmo? Puxa, Ah, depois é pro mundo. É verdade, mas, gente. Que show. A responsabilidade, né, cara, da gente escrever e depois o outro que vai ler, ele vai interpretar, nossa, vai jogar para outra pessoa. Eu li assim, isso me passou isso, foi a sensação que eu tive. É muito tremendo. e daí, além da responsabilidade, tem o medo, porque a gente está numa sociedade que Yeah. interpretação de texto é uma Yeah. das piores qualidades. Yeah. Eu falo sempre que a Terceira Guerra Mundial vai começar por causa de uma má interpretação de texto. E Muito provavelmente. Alberto, qual é o seu maior sonho como autor? Continuar escrevendo. Show. Continuar tendo a inspiração. Eu tenho outros afazeres, né? Todo mundo faz outras coisas. Sim. Acho que quanto mais completa a vida é porque a gente tenta se espalhar o máximo possível por ela, né? Yeah. Mas como autor eu gostaria de continuar escrevendo e de repente publicar mais alguns livrinhos. E falando em E é isso. publicação, quais são os livros que você tem publicados? Quantos você Pois é. tem? Se você quiser esse momento mostrar, se você tem, você pode mostrar, pode falar deles. Esse agora é o espaço para você falar. Mais, né? Tá certo. Então, eu tenho um livro publicado de poesias, meu primeiro, chamado Poetagens e Pós-Conceitos, que está aqui. Ele está na Amazon. Yeah, show. Uhum. Ah, deixa eu ver se aproximo aqui. Ok. É uma pessoa. Yeah. Tá no Amazon? Isso. Ok. Na Depois. Amazon. Então depois Eu eu vou te mando deixar o link. aqui o link para o pessoal ir direto. Ok. Isso. E eu tenho um outro trabalho publicado que não sei se pode ser chamado de livro ou de periódico, mas é uma publicação que está ligada a uma faculdade daqui do Nordeste, com também algumas poesias minhas, que está gratuito para ser baixado pela internet. Eu também te mando o link, que é inclusive onde estão os textos que eu acho que mais gosto, mas estão lá, de graça. Então tá, show. Então passa aí. E fora isso, tem os projetos, né? Tenho mais uns 2 livros aí em andamento, um de contos Para esse e um ano? outro. Esse ano sai. Oi? Esse ano sai. Eu acho que um deles sai. Eita. Não sei se o de poesia ou de conto, mas um deles vai sair esse ano. Então, geral, depois vai nas redes sociais do Alberto para puxar para ele fazer esse ano, gente. Vamos puxar para que ele coloque pra gente ler esses livros de poesia. Pois é. E as minhas redes sociais são fáceis, né? Eu criei esse nome em todas as formas de poesia. E no Threads, no TikTok ou no Instagram é só colocar todas as formas de poesia tudo junto que você vai me encontrar. E eu também vou deixar no link da descrição para as pessoas também chegarem a você rapidinho. Nós estamos quase chegando ao fim, Alberto, infelizmente. Fala para mim o que torna as suas poesias especiais. Você já falou um pouquinho, mas fala mais um pouco. O que torna para você? O que acha o que torna, né, as suas poesias tão especiais? Eu já li um pouco, verdade, né, o que você bota sempre lá e eu gosto, então eu sou suspeita, mas vamos lá. Agradeço. Assim, nessa nova plataforma eu tenho encontrado
poetas fantásticos, poetisas maravilhosas. E tem muita coisa boa sendo escrita lá. Eu não sei se é a nossa bolha, que está muito boa, mas estou muito feliz lá de ver o que está sendo produzido. Sim. E eu tento me manter ali dentro do merecimento desse povo, né? Eu não sei o que seria o mais específico da minha poesia, assim, mas eu acho que o que eu posso dizer é que é o meu ponto de vista como proposta inicial para uma viagem pessoal do leitor. Show. Bacana. Então, tudo que eu posso falar é para vocês correrem no Amazon, adquirir o livro do Alberto e vocês tirem as suas conclusões, o que torna tão especial a poesia do Alberto. E é interessante, né, que a gente vê, eu fico vendo como tem talentos nacionais, né? Eu acho um absurdo quando alguém fala que não lê nacional. Gente, é tanta gente boa, tanta gente, assim, talentosa, que eu falo, gente... Você, inclusive, né, minha amiga? Ah, obrigada. Nossa, então, graças a Deus, que bom. Já encomendei o seu livro. Mas... que feliz. É triste, realmente. Tem muita gente boa. Talvez isso não chegue aos ouvidos de muita gente, mas realmente existem muitas obras sendo muito bem feitas, Sim. com uma qualidade muito boa, e que estão passando em branco, estão passando desapercebidas, é uma pena. E é uma pena de verdade. Alberto, diz pra gente qual é o livro que hoje você com, sei lá, tem quantos anos, Alberto? 40 e pouco? Eu tenho 46. 46 anos. Nesses 46 anos de vida que você fala, caramba, esse livro me marcou. Esse livro é ou de poema, ou um livro de um autor nacional. Aqui a gente vai só falar de autor nacional. Ok, autor nacional, ok. E você fala, caraca... Olha, eu acho que eu posso falar sobre o Paulo Leminski. Toda a poesia. Show. Isso aqui é uma lindeza sem fim. Toda a poesia do Paulo Leminski. Uau. Isso aqui é uma lindeza assim... Pra eu comprar? Né, não sai de cima da minha mesa. Será que tem no Amazon como e-book pra eu comprar? Vou ver depois. Deve ter, não sei. Esse meu exemplar já é bem surradinho. Mas deve ter, sim. Mas existem tantos outros autores fantásticos, né? É difícil, chega a ser injusto eu falar sobre um livro em específico, seja de poesia, seja não poesia, porque existem livros maravilhosos aqui, né? Mas agora, sim, se for para dizer um livro que me ajuda todo dia, é esse. É esse? Certo, beleza. E então agora no finalzinho, gente, olha, de novo eu vou falar para vocês que quando esse vídeo for ao ar, amanhã, sábado, vocês vão ver no link da descrição as redes sociais do Alberto, vocês vão saber tudo dele. Então não precisa ficar nervosa. Ah, eu não anotei, calma que embaixo aí no link da descrição vai estar tudo explicadinho. Agora, Alberto, no momento final, que infelizmente, né, a gente tem que, né, parar a nossa conversa, que está muito gostosa, mas a gente pode fazer uma segunda parte, terceira parte, só você me falar. Queria que você fizesse as considerações finais. Esse é o momento para você encerrar esse nosso bate-papo, que está sendo pra lá de especial. Poxa vida, eu só tenho a agradecer. É muito bom a gente conversar sobre literatura, é muito bom a gente conversar sobre obras sendo feitas, sendo produzidas e autores de carne e osso, que a gente tem essa proximidade. Eu não sei se o público que está assistindo tem essa noção, mas existe gente no Threads, vocês seguem a Dado, vocês conseguem conversar com ela, né? Essa proximidade é fantástica. Eu também acho. Né? E, de repente, eu recebi outro dia uma mensagem de alguém perguntando uma duvidazinha sobre uma coisa que eu escrevi. Isso é tão gostoso. Né? Essa troca é tão gostosa, tão especial. E o que eu gostaria realmente que acontecesse fosse mais disso.
né? Então, poxa, se alguém tiver interesse em conversar sobre literatura, sobre poesia, quiser seguir a gente, seguir a Dado, me seguir, e tantos outros que estão por aí vão ser extremamente bem-vindos. Eu estou sempre a fim de bater um bom papo. Certo. Né? E vamos ver se a gente realmente marca outras oportunidades. Com certeza, vamos sim, Alberto. Outras conversas. Eu queria conversar com você também sobre o seu livro, quando chegar aqui eu ler. Oba, vamos. Que eu achei a coisa mais linda. É só marcar, meu querido, é só marcar. E eu também estou muito assim feliz, de verdade, por ter encontrado essa rede, né? Eu falo rede de apoio, né? Porque eu acho que um ajudando o outro. Eu tenho esse lema comigo, Exato. um ajudando o outro. Porque, eu sou escritora, então só vou puxar a sardinha pro meu... Não, eu sei lá, eu gosto de ajudar, gosto de dar visibilidade também a outras pessoas, porque eu sei o quanto isso é difícil, esse marketing, essa coisa de chegar até o leitor. E eu fico encantada em ver como tem gente boa. Como assim? A pessoa é tão boa assim e ninguém conhece? Não, tem que conhecer, as pessoas têm que conhecer. E eu acho que e tanta gente boa ficando pelo caminho. Muita né? gente Isso é desistindo, triste, né? Que daí é barrado na editora, é barrado por causa do bolso, porque não consegue produzir o livro, não tem tempo de ir para as redes sociais, não tem visibilidade e acaba ficando... Isso é uma tristeza imensa. E eu conheço alguns. Pois é, eu também. Infelizmente, eu também. Alberto, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, né, a gente tem que encerrar, mas como eu falei, a gente vai fazer o segundo, o terceiro bate-papo. Você pode me chamar também quando você quiser, que eu vou estar sempre disposta a conversar. A gente está sempre conversando lá, né, Sim. E foi muito bom. Muito obrigada de coração por você ter aceitado participar. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Foi muito bom. Obrigadão. De nada, querido. Grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Obrigado.